Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Vocês sabem como funcionam os leilões? O que é o ciclo PDV? Esse é o assunto desse vídeo de hoje e para você que está chegando agora que não me conhece, eu sou Eduardo Mendes, já estou há mais ou menos aí um pouco mais de 4 anos nos leilões de imóveis e tenho ajudado muitas pessoas aí a fazer boas arrematações, a entenderem melhor esse mercado. E esse vídeo é exatamente para te dar essa introdução, para te mostrar como que funciona esse investimento em leilões de imóveis, né? E quando você fala em investir em leilões de imóveis, né, existem muitas estratégias que você pode usar o leilão, não só no que eu vou falar aqui, né, que é desse ciclo PDV, que é a forma um pouco mais básica, né, apesar de não ser tão menos lucrativa. É bastante lucrativa, às vezes você consegue tirar, se você fizer uma boa arrematação, você consegue tirar 30% de lucro em um ano. Mas existem outras formas, outras estratégias que você usa o leilão, né? Por exemplo, você pode fazer ele aluguel, usar o Airbnb, por exemplo. Você arremata num preço muito baixo, reforma e prepara ele para colocar em Airbnb. Você pode usar o financiamento imobiliário para você alavancar, né, seu investimento. Você pode usar os consórcios, aplicar a técnica do consórcio também. É uma outra forma de alavancar investimentos, né? Você conseguir usar pouco dinheiro e conseguir comprar vários imóveis, né? E às vezes você associa isso ainda com aluguel, que pode ser Airbnb, pode ser aluguel de forma tradicional, enfim. Tem muitas formas, muitas estratégias que você pode usar o leilão de imóveis. Eu só citei algumas aqui. Mas a forma mais básica, mais simples, é o quê? É você procurar o imóvel, você fazer todo o desembaraço dele, né, na justiça, ou se for de bancos, você transferir ele para o seu nome, e por fim você fazer a reforma nele até vender. E é exatamente esse o ciclo PDV, né? A primeira fase é a prospecção, a segunda fase é o desembaraço e a terceira fase é a venda. A primeira fase, a prospecção, é a fase que você vai fazer toda a análise do imóvel, né? do imóvel em si, a análise da região, a análise de demanda, se vai ter muita procura para você poder vender esse imóvel, se ele vai ser líquido, mais fácil de vender, ou se ele vai ser um pouquinho mais difícil. Quanto mais difícil for o imóvel de você vender ele, mais baixo você vai ter que colocar o seu preço final de venda. E isso reduz um pouco o seu lucro. Além disso, você vai fazer toda a pesquisa documental desse leilão. Você vai analisar o edital, vai analisar a matrícula, né, o auto de penhora se tiver, laudo de avaliação. E fazer uma análise do processo, do ocupante que está naquele imóvel, se é a própria pessoa que está perdendo ou não. E aí você precisa tomar muitos cuidados nessa fase, né? Porque essa fase da prospecção, que você faz todas as análises do imóvel e dos documentos, é a fase mais importante. É que vai determinar todos os outros processos, se eles vão ser mais fáceis ou não. E normalmente, o leigo, que não entende, erra aqui, né? Não sabe escolher muito bem o leilão, vai na sorte e acaba lá na frente se dando mal. Mas se você faz uma boa análise, você pode ter um imóvel com grande potencial de lucro, além de você escolher um imóvel que muito provavelmente o risco vai ser baixíssimo de te dar algum problema. Por exemplo, de você ter que assumir uma dívida que você não achava que ia ter que assumir e essa dívida inviabiliza todo o negócio, né? Por exemplo. Ou você pegar um caso em que a pessoa vai te dar problema para desocupar aquele imóvel. E aí, nesse caso, você vai perder o quê? Tempo, porque você vai gastar muito tempo para tentar tirar aquela pessoa, ou muitas vezes, se ela tiver bons argumentos, vai até anular o leilão. E aí você vai perder todo esse tempo que você gastou, né, desde o dia que você arrematou, até antes, né, desde que você pesquisou, analisou o leilão, até você receber o dinheiro de volta no caso de anulação desse leilão. Mas não fique tranquilo, porque nessa situação, todo o dinheiro que você investiu, ele vai ser devolvido lá na frente, se o leilão for anulado. Inclusive com correção monetária, com todas as taxas que você pagou, a taxa do leiloeiro. Algumas situações é que pode levar um pouquinho de tempo, né? Por exemplo, aí 2 anos, 3 anos, existe esse risco. Mas é para isso que serve essa fase da prospecção, para você reduzir ao máximo esse risco. Ele fica tão pequeno que você consegue ter um investimento aqui muito seguro, né? Um investimento dos mais seguros que existem. Se você comparar com outros que te dão essa mesma proporção de lucro, cerca ali de 30%, 20% a 30%, essa é uma margem de lucro líquido mediana. Tem gente que consegue muito mais do que isso, né? À medida que você vai entendendo melhor os leilões, que você vai entendendo como funcionam as estratégias, como fazer uma boa escolha, né? E executar, né? Não basta só escolher, mas tem que saber executar bem também. Às vezes tem pessoas que conseguem atingir lá 100% de retorno. Mas se você não souber fazer tão bem, talvez você fique lá entre os 20% e 30%.
É uma média assim, bem razoável de você atingir. Mas desde que você faça essa fase muito bem feita, né? Essa escolha muito bem feita da prospecção, vai reduzir muitos os riscos. Você praticamente é um dos riscos mais baixos do mercado. Se você comparar com outros investimentos que dá 30%, né? Por exemplo, a bolsa de valores, em média também, né? O risco é muito alto quando você vai para esse tipo de ação. Você tem um risco altíssimo. Aqui você está num investimento muito seguro, um investimento muito estável, porque você está investindo em imóveis, né? Então, investir em imóveis é um dos investimentos mais seguros e estáveis que existem. As pessoas, inclusive em tempo de crise, como esse que a gente está vivendo mais ou menos, né? Até em situações piores, as pessoas procuram, né? Quem tem muito dinheiro, muito capital, procura se proteger seu patrimônio. Uma das principais formas é os imóveis. Então eles compram os imóveis para depois eles venderem, né? E sempre nessa transição aí eles ganham dinheiro, né? Lógico que eles não vão deixar o dinheiro parado sem estar rendendo ali, dando um retorno. E os imóveis é uma ótima opção. Então, fazendo uma boa escolha de um imóvel, você vai determinar que é o desembaraço dele ou na justiça ou no banco, o processo mesmo de desocupação vai ser mais fácil ou não, porque você vai saber quem está naquele imóvel, por exemplo, você vai saber se essa pessoa tem um certo nível de atuação, né, no processo ou no banco em si, né? E se essa pessoa vai te dar problema? Tem muita gente que tem dívida, não paga condomínio, por exemplo, e deixa acontecer. E aí o pensamento dela é o seguinte: quando não der mais, eu saio. É assim. E aí essas são as melhores situações, porque ele não vai te dar problema nenhum. Muitas vezes você vai pegar um edital, vai estar escrito lá, ocupado. E aí, você pesquisando, né, você analisando, você vai ver que realmente está ocupado aquele imóvel, a pessoa está lá. E aí, quando você, por exemplo, arrematou esse imóvel, e aí próximo ali perto de você poder tomar posse daquele imóvel, você vai chegar lá, você vai encontrar o imóvel desocupado. Acontece muito disso. E essa é uma das melhores situações, porque afasta todo mundo, né, os leigos, né, os aventureiros, que têm medo de leilão por estar ocupado, e você recebeu um imóvel desocupado, né? Você chegou lá só entrar e pronto. Então, os leilões têm muitas oportunidades, você só precisa abrir sua cabeça para poder enxergar essas oportunidades e aproveitá-las. A segunda fase do ciclo PDV é o desembaraço, né? Essa é a fase mais simples. É uma fase que você precisa de um pouco mais de conhecimento, né? É a fase que dá mais medo nas pessoas, mas é uma fase mais simples, ela é mais tranquila de fazer. Depende muito mais, por exemplo, do juiz ou do banco, do que de você mesmo, porque você garantiu que essa fase vai ser boa, mais fácil de fazer antes, né? Na prospecção. Na fase do desembaraço, você só precisa entender como que é o funcionamento, né? Quais são o passo a passo certinho, para você ir fazendo. E aí você vai aguardando cada uma dessas etapas acontecerem. Então, por exemplo, quando você está no banco, né? Você arrematou um imóvel de um banco, o que vai acontecer primeiro? Depois que você paga lá as taxas, né? O custo do leiloeiro, pagou o próprio lance para o banco e o leiloeiro vão entrar em contato com você, vão iniciar todo o procedimento para fazer a escrituração, né? Fazer a escritura pública desse imóvel. E aí, depois que tiver concluída essa fase, muitas vezes pode demorar um pouco, né? Depende aí da situação do momento que a gente está vivendo, do banco. Demorar um pouco, eu falo que é uns 2, 3 meses. Depois que você conclui essa fase, né? Aí você vai entrar no cartório para poder fazer a transferência. Aí você vai fazer a transferência do imóvel para o seu nome. Por exemplo, você vai ter que pagar o ITBI. Se tiver alguma pendência no cartório lá, você vai resolvendo essas pendências. Então, essa etapa leva um certo tempo. Por exemplo, só o cartório, na hora de transferir, às vezes ele pede 2 meses, né, 30 dias, para poder fazer a análise da documentação que você deu entrada. Então, veja que quando você dá entrada nesses documentos, você não faz mais nada, você tem que ficar só aguardando. Então, é uma fase mais simples de você fazer. E no judicial também é a mesma coisa. Só que o que você vai estar lidando aqui é diretamente na justiça. Existe a possibilidade de você fazer sozinho, sem advogado. Você pode ser constituído como terceiro interessado nesse caso. Você não tem a obrigatoriedade, em tese, né, de constituir advogado, a não ser que o juiz assim determine, né? Ele precisa homologar você sem advogado. E já aconteceu, eu já fiz assim, eu já arrematei sem advogado, né? Só que no meio do caminho eu tive que constituir advogado, porque eu não estava conseguindo receber as intimações, elas não estavam chegando em mim. E aí o juiz toda vez intimava e eu não respondia. E aí ele falou assim, não, porque o arrematante não está respondendo, eu requisito que ele constitua um advogado. Aí eu tive que constituir. Mas o advogado também vai te auxiliar bastante nessa fase. Então você pode procurar um advogado, né?
que vai te ajudar muito, vai facilitar a sua conclusão desse processo. E eles não cobram muito caro, não. Tem alguns que vão cobrar muito caro, mas você pode procurar outros. É uma fase mais simples. A não ser que seja um caso bem complicado, que você tenha tido o azar de pegar um caso mais complicado, aí você vai precisar de um advogado mais especialista. Mas as petições para concluir esse processo, né, de transferência, da arrematação, que é carta de arrematação, a emissão na posse, né, que é o dia que você vai tomar posse lá, são coisas simples de fazer. É uma petição muito simples, existem muitos modelos aí na internet disponíveis para você, que inclusive se você não tiver advogado, você pode usar esses modelos, né, que está super tranquilo, vai te atender tudo que você precisa. E aqui é a mesma coisa, você, por exemplo, fez uma petição lá para poder emitir a carta de arrematação e pediu a emissão na posse, né, vai demorar um certo tempo para o juiz analisar e te responder. Aí assim que ele te analisou, te deu a carta de arrematação, você vai ter que aguardar o oficial de justiça cumprir essa ordem, né, se o juiz tiver dado essa ordem tudo certinho. Aí você tem outro prazo para aguardar o juiz. Então você vê que você faz uma ação, você tem que esperar um tempo até concluir. E isso varia muito, não existe um prazo, a não ser o prazo do auto de arrematação até a carta de arrematação, o juiz ali dá um prazo mínimo de 10 dias corridos para que a pessoa que perdeu o imóvel poder se alegar alguma coisa, né? Entrar com algum tipo de embargo aí para poder anular o leilão. Depois desse prazo, o juiz ele vai te emitir a carta de arrematação. Só que só existe esse prazo para o executado. O juiz não tem um prazo obrigatório para poder cumprir e dar essas decisões. Então, acontece de muitos juízes serem muito enrolados, né, e demorar muito para dar essas decisões. Inclusive, a primeira decisão, que é o auto de arrematação, que é só a assinatura dele homologando o leilão. Então não existe prazo e pode demorar bastante, dependendo do juiz. Eu já peguei caso em que eu demorei, acho que 40 dias só para poder o juiz assinar o auto de arrematação. Coisa que é para acontecer em 2 dias no máximo, o normal, né? E assim foi levando, né? Todo o meu processo nesse caso foi muito demorado, né? Foi muito moroso, justamente porque o fórum lá, o juiz, era bastante enrolado. Mas já tive casos também que foi super rápido. Assim, a auto de arrematação vem em 2 dias, né? Depois a carta de arrematação sai no prazo lá, 10 dias também, corridos. Enfim. E aí depois que você tem a carta de arrematação, você tem essa ordem de emissão na posse, o oficial de justiça vai lá cumprir essa ordem, né? Para poder tirar a pessoa, vai desocupar essa pessoa. Essa é uma fase que é bom você entrar em contato com o oficial antes dele cumprir a ordem, né? Para você combinar com ele como que vai ser, que dia que vai ser, o que você precisa fazer para poder facilitar essa cumprimento dessa ordem. Por exemplo, deixar preparado um chaveiro, deixar preparado lá um caminhão de mudança, um galpão se for necessário. Porque se tiver bens dentro desse imóvel, você vai ter que pegar todos esses bens dessa pessoa, né? E guardar dentro de um galpão, né? Que você vai ser o depositário fiel, né? A pessoa responsável por esses bens até que a pessoa busque. Claro que não é para sempre, né? Você vai deixar lá por um tempo nesse galpão, em média aí até 3 meses, e aí você aciona o juiz, né? Você fala assim, ó, já faz 3 meses que tá todos esses materiais lá, todos esses bens, e a pessoa até hoje não buscou. Então eu solicito, né, que autorização para descarte, por exemplo, ou, enfim. E aí o juiz vai te conceder. Aí você descarta, vende, faz o que você quiser com esses bens. Mas é importante destacar que todos esses bens, a lista de todos esses bens, toda a relação vai ser feita pelo próprio oficial de justiça, né, para te garantir que a pessoa que perdeu não alegue que tinha tido algum bem ali que sumiu, algum bem de valor. Acontece isso, tem casos aí que pessoas inventam, sabe? Falam assim, não, eu tinha 100 mil reais lá guardado e aí sumiu. Não, aí o oficial de justiça entrou junto com você, fez toda a relação lá, né, para te garantir. Se for um leilão extrajudicial e você vê que está desocupado, o que você pode fazer? Você pode ir nos cartórios, os cartórios têm um serviço parecido com esse, né, de que vai o oficial lá do cartório, vai entrar junto com você no imóvel, ele vai anotar toda a relação de tudo que tem no imóvel, qual que é a situação do imóvel, e vai deixar tudo registrado, né, e vai bater lá o carimbo dele. Essa é uma forma de você se garantir caso uma situação dessa possa acontecer. E a partir do momento que você toma posse, finaliza esse processo, né, esse desembaraço. E aí inicia a terceira fase do ciclo PDV, que eu chamo de venda. Pode ser venda ou aluguel, né? São muito parecidos. O que é essa fase? Você está com o imóvel no seu nome, você vai preparar ele, vai fazer uma reforma, né? Deixar ele bonitinho, colocar alguns móveis
para deixar ele mais apresentável, ele ter um diferencial quando você for fazer os anúncios e vender, né? E aí depois você vai trabalhar nos anúncios, tem que fazer um anúncio bem feito, não adianta fazer qualquer anúncio, você vê muito anúncio porcaria aí na internet, né? Que você fica imaginando assim, pô, será que alguém olha esse anúncio? Não é possível. Então você tem que fazer um anúncio bem feito, com uma boa descrição, com detalhes sobre aquele imóvel, detalhe da localização, endereço. Tem muita gente que não bota nem o nome do condomínio, do prédio, por exemplo. Como é que a pessoa vai saber que prédio é aquele ali? Não tem sentido isso. Então, um bom anúncio, encontrar parceiros para você poder te ajudar nessa fase, principalmente corretor, prestador de serviço como pedreiro, né, pintor, enfim. Toda essa parte é agora que você faz e é super tranquilo de você fazer à distância. Tem muita gente que tem esse receio e você pode sim fazer à distância tranquilamente. Eu já fiz isso várias vezes e é super tranquilo de fazer, não tem mistério. E aí, por fim, você vai fazer a venda em si, né? Que é o momento que você vai analisar a documentação, vai ser aquele momento que você vai preencher o contrato, tem que ter um contratinho bem feito. Se você não tiver o parceiro corretor, você que vai ter que fazer essa parte, né? Mas se você tiver, melhor, porque ele facilita muito a sua vida, né? Claro que vai ter o custo dele aí, que normalmente varia de 5 a 6% aí do valor da venda. Mas aí vai depender, se você pode negociar, pode conseguir menos, ou você pode tentar por conta própria mesmo. E aí você vai fazer o contratinho e vai fazer toda a desburocratização para concluir a venda, né? Se for usando financiamento, aí tem a etapa lá do banco, toda a análise do banco. Inclusive até mais tranquilo, porque o banco vai fazer toda a análise documental por você, você não precisaria fazer. Agora, se você for vender à vista, você faz uma análise ali da pessoa que está comprando, mas o risco maior está em quem está comprando, né? Normalmente quem compra um imóvel é que tem um risco maior de sofrer algum golpe, precisa prestar mais atenção nas documentações do que quem está vendendo. Porque você está vendendo, você recebeu o dinheiro à vista, pronto, já está resolvido. E aí você passa o imóvel para a pessoa e aí você conclui essa fase, né? Então o ciclo PDV, né, o ciclo desse investimento em leilão de imóveis, é muito simples de você entender, né? É a prospecção, é o desembaraço e por fim você vende ou aluga. Essa é a forma mais básica de você ter lucro com os leilões de imóveis. Como eu falei antes, né, você tem outras estratégias, muitas outras estratégias que você pode utilizar. Mas essa forma mais básica já te dá grande retorno, já é a forma que você vai conseguir ali de 20% a 30% de retorno ao ano, se você fizer cada etapa muito bem feito. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui nesse vídeo. Se vocês gostaram dessa curtida aí, se você não está inscrito, se inscreva agora também. E eu fico por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.